Boa tarde, eu sou o professor Luiz Braulio Farias Benites, do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú. E cá estou num sistema de apresentação de algumas perspectivas do mundo jurídico a partir do nosso curso. O curso de Direito tem como objetivo o perfil profissiográfico dos alunos e futuros egressos que sejam formados com uma base humanística, técnica e com muita reflexão sobre a realidade. Temos como princípio que o direito tem um caráter instrumental, cujo objetivo final é atender às demandas sociais, em termos de prevenção, ordem e justiça social. Ou seja, o direito só toma seu sentido quando comparado com a realidade social, econômica, política e, obviamente, jurídica. Estamos aqui nesse projeto denominado Educação em Direitos. Hoje contamos com a presença do professor Dr. Walter Barbieri Júnior. O professor Walter é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2015, com mestrado também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduação em História pela Universidade de São Paulo. Curso de especialização em Ciência Jurídica com estágio pós-doutoral pela Universidade do Vale do Itajaí, na modalidade internacional com a Universidade de Perugia, Itália. Atua como docente nos cursos de mestrado profissional internacional, conjunto em Direito das Migrações Transnacionais. Também nos cursos de graduação, Relações Internacionais e Direito da Univale. Tem experiência nas áreas de Ciência Política, Economia Política, Migrações e Relações Internacionais. Principalmente nos seguintes temas: China, Estado, Migrações e Desenvolvimento Econômico. O tema dessa entrevista trata de política e economia, especificamente sobre cenários políticos contemporâneos e seus impactos na legislação e na prática jurídica. Crises políticas e econômicas, direitos sociais e governança, conceitos básicos de economia, mercado, inflação, políticas monetárias e fiscais, regulação econômica, direito do consumidor e contratos, Estado e iniciativa privada na regulação da economia e bem-estar social, micro e pequenos empresários, consumo consciente e local. Por óbvio, são muitos temas e cuja abrangência é enorme. Por esse motivo, estabelecemos um critério de perguntas e respostas para que o professor Walter se sinta à vontade para apresentar seus comentários. Lembrando a todos que o principal objetivo é apenas despertar a curiosidade, a motivação para que as pesquisas sejam feitas futuramente pelos ouvintes desta entrevista. Assim sendo, professor Walter, seja muito bem-vindo, com nosso agradecimento institucional pela disposição do seu tempo. A primeira pergunta que temos formulada é a seguinte: quais são as principais motivações políticas e estratégicas por trás da guerra comercial entre China e Estados Unidos? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É uma oportunidade, a gente conversar e discutir temas, extremamente relevantes que mexem com a vida de todas as pessoas, em todos os âmbitos, da economia, política, o direito. Então é uma grande oportunidade para mim estar conversando, tocando aqui. Bom, em relação à pergunta, o âmbito das relações internacionais hoje passa por um verdadeiro cataclisma, a gente pode dizer assim. Uma ordem internacional que foi fundada no pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, ela está sendo desconstruída, e ela não começou a ser desconstruída propriamente no governo atual do Donald Trump, mas ela vem sofrendo abalos, desde a crise de 2008, digamos assim. E o grande ponto, pilar central
dessa ruptura do ponto de vista de a governança global, mexendo com todo o âmbito das relações internacionais, é a ascensão da China, né? Na medida em que o sistema capitalista internacional, ele é uma criação do Ocidente, e as potências históricas que nós tivemos, né, são historicamente potências ocidentais, passando por Holanda, posteriormente Inglaterra, né, do ponto de vista de longa duração aqui, né, e Estados Unidos dos últimos 100 anos, basicamente, e agora a gente está vendo uma ascensão muito forte da China e tudo isso provoca rupturas, né? E chama atenção nesse sentido que as instituições, as organizações internacionais, aí eu cito a ONU como principal organização internacional, né, sediada, né, nos Estados Unidos e Nova York, ela está sendo questionada hoje em dia pelo próprio país que foi o fiador, digamos assim, dessas instituições em 1945, que são os Estados Unidos, né? Por quê? Porque a dinâmica mudou, né? Há um deslocamento produtivo muito grande, né? Que não começou agora, mas começou há 30 anos, do trabalho, do investimento para o continente asiático, e isso provoca, obviamente, rupturas, né? Em termos de poder, né? Perfeito, professor Walter. Tentando só buscar uma conexão para os nossos alunos do direito, né? Porque muitas vezes eles têm uma dificuldade de compreender o que essa situação global tem a ver com o nosso cotidiano, né? As guerras que estamos enfrentando, Índia e Paquistão mais uma vez. E o senhor comentou a respeito da transformação do modo de produção asiática para o modo capitalista, que se deu no Oriente de uma forma muito impactante. Em relação a isso, né, nós temos hoje, para quem não conhecer um pouco da história, a segunda pergunta. Como a rivalidade sino-americana tem afetado a governança global e o papel das instituições multilaterais? Então, nesse sentido, há um cenário bastante curioso, paradoxal, né, no sentido contraditório, que essas instituições, né, criadas pelo Ocidente para reger as relações internacionais, né, isso no âmbito do direito internacional, e eu cito aqui, por exemplo, a OMC, Organização Mundial do Comércio, que foi criada nos anos 90, a partir do GATT, criado em Bretton Woods em 1944. A OMC nasce com um bojo, com a ideia da globalização nos anos 90, o liberalismo econômico, e a China, naquele momento, estava basicamente iniciando o seu processo de industrialização. Hoje a China é responsável por 60% a 70% da produção industrial do planeta, e a China é a defensora do livre comércio, enquanto que nós temos hoje no poder nos Estados Unidos um defensor do protecionismo alfandegário, e também que pega em muitas das falas, né, do próprio governo americano, independente de Trump, mas alguns governos anteriores, já desqualificando o trabalho do OMC. O OMC hoje é uma instituição central do comércio, do ponto de vista liberal, ela está paralisada. Ela não, muito das tarifas que estão sendo colocadas pelo governo atual norte-americano, os países, né, que estão sendo tarifados, tem um movimento no sentido falando vamos entrar na OMC para arbitragem, mas todos sabem que não vai ter reunião nenhuma, porque a OMC simplesmente foi desconstruída. Então, uma nova globalização está sendo construída. Alguns falam de fim de globalização, particularmente eu não acredito, porque é da natureza do sistema capitalista a internacionalização. Apenas a internacionalização ganha novos caminhos, com cadeias regionais produtivas, mas ela não termina. Ela não termina por quê? Porque as empresas, independente de que país de origem, elas vão buscar sempre melhores condições de produtividade, de lucratividade, e há uma concorrência, digamos assim, entre os estados nacionais daquele que vai apresentar melhores condições para isso. E, sendo assim, né, é o dado de realidade, né? Então, um novo direito, fazendo a ponte com os alunos, um novo direito internacional já está sendo gestado, né, do ponto de vista da vivência das pessoas, mas que isso vai se refletir na regulação, né, futuramente. Uma nova construção legal, né, vai aparecer aí, né, certamente.
Perfeito. Então, estamos numa transição entre a velha ordem e uma nova ordem. A velha que não morreu e a nova que ainda não se configurou completamente. Que não sabemos ainda a cara que ela vai tomar, né? A cara no sentido, porque as coisas estão acontecendo. A gente está no meio da onda, né? Mas que é inegável um processo de deslocamento, né, de forças políticas, né, nos últimos, desde a Revolução Industrial, né, falando em longa duração de história, de 250 anos para cá, o avanço tecnológico realizado pelo Ocidente, Europa e depois Estados Unidos no século XX, deu essa primazia para o Ocidente ditar as regras do ponto de vista internacional. Só que agora as coisas mudaram. Então, a gente está discutindo não só a China, mas como a Índia. A Índia vem, digamos assim, atropelando, né, digamos assim, o crescimento econômico. Provavelmente em 2050, a Índia será o segundo PIB do planeta, em termos de poder de paridade de compra, não PIB absoluto. Né? Ou seja, a capacidade de compra, quanto o indivíduo compra e quanto ele ganha de salário dentro daquela realidade nacional e o quanto ele pode comprar. E eu sempre coloco, né? O mundo tem 7,5 bilhões de pessoas, 1,4 é chinês, 1,4 é Índia. Então, quando você soma dois países apenas da Ásia, Índia e China, a gente está falando de 35% a 40% da população do planeta. Isso é muito. É assombroso, professor, porque enquanto o senhor vai falando, eu fico pensando, desde os sapatos que aqui compramos, relógios, né? Dentro dessa complexidade que o senhor muito bem colocou dos Estados-nação, né? E com um novo jogador no mundo, que são as grandes empresas, né? As grandiosas, as big techs por excelência. E a supremacia delas perante, inclusive, organismos internacionais consagrados desde o último século, né? Como a OMC, por exemplo, a própria ONU. E aqui é que vem essa questão da terceira pergunta, professor. Quais são os principais interesses estratégicos da China na América Latina e como isso afeta as relações regionais e, por óbvio, também das empresas que têm um domínio no mercado mundial hoje? Na medida em que os Estados Unidos, por exemplo, fecham a porta para a importação de produtos chineses, a China vai precisar de novos mercados. Até porque a capacidade produtiva dela é absolutamente brutal. Hoje a China transfere parte da sua indústria para o Sudeste Asiático, para o Oriente Médio, também para a América Latina. Então a tendência da China vai ser justamente buscar mercados para a venda de produtos de tecnologia, manufaturados, tudo mais. É um movimento impensável, né, do ponto de vista quando o ocidental, o que o Ocidente demorou 200 anos, a China fez em 20 anos, em termos de desenvolvimento, e a América Latina ela tem uma estrutura econômica complementar aos interesses chineses. O que significa isso? Que assim como a China ela é uma exportadora de produtos de tecnologia e de alto valor agregado cada vez maior, a América Latina ela é conhecida na dinâmica do comércio internacional como exportadora de matéria-prima. Seja do ponto de vista de energia, como petróleo, seja do ponto de vista de agricultura. E o Brasil, nesse sentido, quando a gente pega, por exemplo, o Brasil, que é o coração da América Latina, em termos de tamanho territorial e PIB, o que o Brasil exporta para a China? O Brasil exporta petróleo bruto, soja e ferro. Quer dizer, a gente está falando de produtos primários, né? Então, nesse sentido, há uma complementaridade de interesses, né? O desafio para os países da América Latina, obviamente, olhando o lado brasileiro, né? É a gente perceber esse dado de realidade e tentar, digamos assim, não simplesmente ficar como exportador de matéria-prima, mas sim trazer, uma oportunidade para ter ganhos de valor agregado da indústria chinesa para cá. Né? No sentido que a indústria chinesa venha para o Brasil, mas que haja uma transferência de tecnologia, para que o Brasil não reprimarize cada vez mais, como vem acontecendo nas últimas décadas. Perfeito. Então, a China, em termos de tecnologia, de conhecimento, conta hoje com boas universidades? Sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, as universidades chinesas, aproximadamente desde 2014, 2015, a China, em termos de quantidade de patente, registro,
ela é superior do mundo, a qualquer outro país, né? Se pegar os dados que tem a Universidade de Tsinghua em termos de tecnologia, Universidade de Fudan em Xangai, Universidade de Pequim, são universidades que têm números proporcionais de criação. A Harvard, né, em Boston, a Universidade de Columbia em Nova York. Então a gente está falando realmente de uma capacidade de criação de tecnologia. O que gera tecnologia, o que gera criação é investimento. Né? Então, na medida que você tem investimento, você gera criação, você gera produto, inovação. Isso é fundamental. E na medida que a China escalou por um desenvolvimento aonde tremeu, digamos assim, o Ocidente, isso é uma coisa, ela vai alimentando a própria criação, a indústria, o desenvolvimento. Em 1982, a renda per capita de um chinês era 10 vezes menor que a brasileira. A China tinha $200, ano Brasil 2000. Quando a gente pega a China hoje, ela tem de 800 a 1 bilhão de pessoas de classe média. Quando a gente pega a Alemanha tem 80 milhões de habitantes. A China tem mais do que 10 de Alemanha de mercado consumidor. A população americana é de 330 milhões. Uma classe média, calculo 250 milhões. A China tem 4 Estados Unidos de consumo dentro ali. O poder de compra do americano hoje é superior. Mas a escala de crescimento que o chinês vem obtendo, qualquer empresa que se pretende se mundializar não pode deixar de lado o mercado chinês, em termos de produção e em termos de mercado de consumo. Ou seja, a expressão popular negócio da China mais presente do que nunca. É só perguntar para o agro do brasileiro. Sim. E temos ainda mais 2 perguntas, professor. Ok. A quarta. Como os discursos políticos nacionais têm moldado a percepção pública sobre a crise migratória e influenciado políticas migratórias mais restritivas? Então, isso é uma questão, é consequência de todo o processo que eu havia comentado. Na medida em que há um grande processo são 2 movimentos, o deslocamento do trabalho para a Ásia, o deslocamento das indústrias, não só do Brasil, mas do Ocidente para a Ásia, passando pela Europa, mas como também a 4ª Revolução Industrial. Né? Então, novas formas de trabalho são criadas, mas antigas formas de trabalho são eliminadas. Então, o que acontece? Pessoas ficaram no meio do caminho, né? No sentido de desemprego, eu estou falando. Né? Isso gera um processo de ressentimento social, e aonde determinados grupos políticos sabem lidar com esse ressentimento social, e entra aí uma coisa muito ruim, que é a xenofobia. E a partir daí, o imigrante é o alvo fácil, né? No sentido de quem está tirando o meu trabalho é o imigrante, mas isso não é dado de realidade. Né? O imigrante, muitas vezes em países desenvolvidos, eles ocupam postos de trabalho que o nacional não quer fazer. E, inclusive, quando a gente pega dados que acolhe a maior quantidade de imigrantes, são regiões que justamente têm um crescimento econômico importante. Né? Que se você tirar o imigrante de lá, certamente isso terá um impacto econômico negativo, né? Mas para o nacional, né, digamos assim, enxergar esse processo é difícil, né? No sentido de que ele vê o outro chegar como se fosse um estanho, né? Como um estanho bate em minha porta, né? É uma expressão famosa, né, da área que a gente estuda a imigração, né? E mostra justamente isso, né? Eu não conheço essa cultura, eu não conheço esse povo. Só que esse povo, muitas vezes, é um refugiado que chega para trabalhar, busca melhores condições de vida e ele agrega valor, né? A história dos Estados Unidos e a história do Brasil demonstra o sucesso da imigração. Perfeito. No plano jurídico, há uma possível distinção entre o que aconteceu com todo o processo de globalização, iniciado já há algumas décadas, né? Mas de forma diferenciada da mundialização, porque a globalização seria uma liberação para o trânsito do capital, sem incluir o trânsito das pessoas, marcadas pelas barreiras da xenofobia, realmente. E talvez até na América Latina ainda tenhamos muito disso, né, em relação à América Espanhola, comparada com a América Brasileira. Né? E aqui que vem a 5ª pergunta, professor. Quais os impactos da migração nas disputas políticas internas, especialmente em temas como segurança e mercado de trabalho?
Então, a abordagem que o Estado Nacional lida com a questão migratória, ela sempre fica nessa dualidade, né? Abordar a migração do ponto de vista de securitário, de segurança, ou abordar a imigração do ponto de vista humanitário, né? Nesse sentido, o Brasil ele é um protagonista positivo. Se pegar a legislação brasileira de imigração de 2017, ela é bastante humanitária. E se a gente olhar um movimento que acontece principalmente nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, o governo atual Trump mostra isso, aborda a questão de imigração como uma questão de segurança, né, de segurança nacional, né? Essa postura de segurança nacional atende, né, às demandas, né, e elege políticos nesse sentido, mas muitas vezes não é uma abordagem que fere não só os direitos humanos, que é uma pauta do Ocidente, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Não é asiática, é uma pauta do Ocidente, criada pelo Ocidente devido ao desastre humanitário que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Com tudo que a história teve que viver, né? Infelizmente. E a gente não pode perder isso em vista, né? De como abordar o outro, né? De uma maneira humanitária. É assim que a gente constrói um mundo melhor. Perfeito, professor. Como dito no início da entrevista, são temas amplíssimos, né? E a história não começou agora. E realmente é muito difícil ter uma compreensão da importância da economia local, regional, nacional, direcionada pelo mundo do direito, que utiliza o monopólio legítimo da força física do Estado para estabelecer o que é justo, o que é devido, sem levar em consideração essa história da economia mundial. No caso de hoje, o papel da China é preponderante, e se considerarmos os 2 últimos séculos e meio, tudo que aconteceu no mundo entre Oriente e Ocidente tem seus reflexos claros hoje em dia, né? Estávamos conversando antes da entrevista a respeito das guerras do ópio, né? Da Revolução Cultural da China, um sistema arcaico, atrasado, né? E em 20 anos desenvolveu tecnologia, economia. E do ponto de vista do Ocidente, o terrível século XX com 2 guerras mundiais, né? O mapeamento de uma trajetória do colonialismo, posteriormente pelo imperialismo e agora pela revolução do capital. Ou seja, os direitos humanos consagrados nas legislações internacionais e, no nosso caso local, ainda estão gatinhando pelo visto. Professor, deixo-lhe à vontade para fazer um último comentário para encerramento dessa conversa e convidando a todos para que visitem o currículo Lattes do professor Walter, onde encontrarão uma diversidade de publicações de participação em bancas de mestrado, doutorado e seus artigos. Professor. Bom, gostaria de agradecer o convite, né? Espero ter contribuído aqui para fomentar, né, o pensar. Acho que esse é o grande objetivo e adorei o convite. Se tiver a próxima oportunidade, estarei aqui. Muito obrigado, em nome do professor Newton César Pilau, né, que é o coordenador do nosso curso, nosso agradecimento e um convite a todos que vierem assistir esta entrevista para que façam suas pesquisas, se sintam motivados a conhecer um pouco mais além do seu próprio território. Meu muito obrigado a todos e uma boa tarde.